E aí, queridos, vamos aprender como fazer uma redação para tirar 1000 no Enem? Primeiramente, vamos aprender a fazer a análise do tema. Assim que você abrir a sua prova de redação, você vai se deparar com um tema. E aí você vai ter que analisar cada palavrinha desse tema. Observa aqui o exemplo. O desafio de se conviver com a diferença. Desafio é uma dificuldade, é uma superação, é uma luta. Conviver, viver, respeitar, dividir. Diferença, ela pode ser cultural, étnica, social. Para trabalhar bem o tema, é preciso lê-lo várias vezes e anotar ao redor dele as palavras que compõem um campo semântico. Campo semântico, significado. Significado, desafio. Qual é o campo semântico de desafio? Dificuldade, superação, certo? Que pode ser explorado. E os textos motivadores, aqueles que vêm lá na sua provinha de redação. É importante ler os textos para encontrar neles a relação com as várias áreas do conhecimento. Então, os textos motivadores servem para quê? Para ligar as outras matérias, biologia, geografia, história, documentários, reportagens, pensamentos ao tema da sua redação. Esses textos são importantes, mas observe, você não pode usar nenhuma frase desse texto na sua redação, ok? Isso é muito importante. Análise prévia. O que seria uma análise prévia? Bom, primeiramente você se deparou com o tema, você interpretou o tema. Agora você vai ter que tirar a sua tese. E o que seria a tese? A direção que você vai tomar. O que você vai defender? A tese é justamente a sua opinião sobre o tema. E ela vai ter que aparecer na introdução. Então, vamos ver exemplos aqui. Algumas teses tiradas daquele tema. As diferenças existem para se complementarem e formarem o espetáculo da vida. Não é possível viver plenamente com as diferenças, mas respeitá-las é uma regra de civilidade que todos devem seguir. E assim por diante. Então, nós temos aqui algumas teses tiradas daquele tema. Esquema da prova. Quando aqui diz esquema da prova, está falando o seguinte: cada redação tem uma estrutura. E a redação do Enem tem uma estrutura que parece uma receita de bolo. Ela não muda nunca, ela tem um esquema. Tema, você tira a tese, você usa os argumentos para defender a tese e você tem uma conclusão e nela uma proposta de intervenção. Se você não fizer a proposta de intervenção, você perde 200 pontos na sua redação. Vamos lá. Como a proposta de redação do Enem é sempre uma dissertação argumentativa, se você escrever outro tipo de texto, a tua redação é zerada. Então, você tem no máximo 30 linhas. Aqui a gente tem uma ideia de como você pode dividir em parágrafo. A tese, a introdução, um parágrafo. A argumentação você pode fazer de 2 a 4 parágrafos. Eu prefiro fazer de 2. E a proposta de intervenção, um parágrafo. Exemplo de redação, nota 1000. Então, vamos ver, ó. Durante bilhões de anos, segundo Darwin, a vida vem se diferenciando. O que eu quero que vocês entendam aqui, para eu não ler completamente, é que aqui aparece a tese. Dificilmente iremos concordar com todas as manifestações culturais a que seremos expostos. Porém, temos de respeitar a todas. A tese aparece aqui na introdução, ok? Exemplo de redação nota 1000, segundo
parágrafo. Para compreendermos um determinado povo ou costume é necessário entender. Para entendê-lo é preciso estudá-lo. Então, aí aqui nós temos, não dá para entender o Bumba Meu Boi sem saber quais são as raízes históricas. Então, aqui ele usou uma ilustração para defender aqui a tese dele. Aí nós temos o terceiro parágrafo, as várias liberdades de religião, de imprensa, de opinião, são estabelecidas na Constituição do nosso país, dando base àquilo que ele está defendendo, a tese, e respeitá-las é de nosso dever e exercê-las é o nosso direito. No entanto, as nossas liberdades não devem ferir as liberdades alheias. Temos como cidadãos de respeitar a opinião, o costume e os valores dos outros. Quarto, somos diferentes, mas somos todos oriundos de uma mesma diferença. A vida, respeitar o outro, independente de sua cor, credo, cultura, é além de uma questão ética, é legal, é respeito à própria vida. Como se pode notar, essa redação é um texto simples, com argumentos adequados à situação do ensino médio, sem clichês. O que são clichês? Frases feitas. Em alguns momentos até apresenta equívocos linguísticos. No entanto, é um texto organizado com uma opinião clara e que tem a ver com o tema e que respeita a proposta do Enem. Antes de eu falar sobre as dicas, observaram como a redação do Enem não é difícil? Não, ela é simples, é aquela receitinha de bolo que nós falamos. Vamos para as dicas finais. Não faça períodos muito longos. Gente, período longo é um risco. A gente pode errar a pontuação, a gente pode errar os conectivos, pode ficar cansativo. Então, prefira frases simples, pois elas dão clareza ao texto. Não crie estruturas sintáticas incompletas. Estrutura sintática, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Se você fizer períodos curtos, menos risco você tem de criar uma estrutura sintática incompleta. Não use marcas de oralidade. Tá, né, são marcas de oralidade. São palavrinhas que nós usamos para falar. Gírias ou pronome você, por exemplo. Não recorra a clichês quando fizer sua proposta. Isso significa não use frases prontas que nós usamos no dia a dia, que agora na minha mente não está vindo nenhuma, mas ditados populares e frase que falamos no nosso dia a dia. Não use o mesmo argumento repetidas vezes. Então, se você vai defender a tese, tenha pelo menos 2 argumentos. Use um argumento num parágrafo e o outro argumento no outro parágrafo. Deixe de lado expressões como eu acho ou na minha opinião. Muito importante isso aqui. Não coloque isso na sua redação. O Enem, ele tem uma regra muito importante. Jamais desrespeite os direitos humanos. Faça um roteiro sobre o tema, pois ajuda a ter foco na hora de criar a proposta. Prefira um vocabulário simples. A palavra rebuscada. Gente, isso eu faço até no meu dia a dia. Esse negócio de falar difícil, de escrever difícil, acaba atrapalhando um pouco a comunicação. Então, vamos usar um vocabulário simples. Use sinônimos para não repetir palavras. Repetir palavras empobrece muito o texto fica cansativo, ele fica feio. Então, se você quiser usar a mesma palavra, procure uma que tenha o mesmo valor semântico, para que não haja repetição. Use a norma culta, porque lá na redação está pedindo para você escrever de acordo com a norma culta padrão. Uma das 5 competências da redação é isso, tá? E seja coerente, também é uma das competências. Tenha sentido no teu texto com a proposta. Então, não comece a escrever
sobre a proposta, depois sai, vai para outro assunto, de maneira nenhuma, ok? Então, nós já tivemos aqui algumas dicas e na próxima aula eu vou falar sobre introdução separadamente, desenvolvimento separadamente, conclusão separadamente. Teremos uma aula para cada um, para que cada dia a gente se aprofunde mais e vocês consigam tirar 1000 na redação. Um beijo e obrigada pela atenção.